Um outro tema que deixaram lá nas apostas, na caixinha de apostas pro Revalida de 2021, foi o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um tema que já caiu na prova teórica e eu achei válido a gente rever ele pelo menos uma vez aqui antes de ir para a prova, né? Que será daqui a 4 dias praticamente. Então, bora rever esse tema, né? Os principais pontos e como encaixar ele em forma de checklist, né? Como fazer a condução de um caso que a gente faz lá na anamnese de uma criança e a gente deduz, faz o diagnóstico clínico através dos critérios clínicos de que aquela criança tem o TDAH. Primeiro de tudo, a criança que tem esse transtorno vai chegar, a mãe da criança que tem esse transtorno, né, vai chegar pra gente relatando que a criança não se concentra na escola, que só tira notas baixas, que ela tenta, ela briga, ela faz de tudo e a criança não melhora, que a criança não para quieta na escola, não para quieta em casa, não para quieta na rua, não para quieta na igreja, fica no 220, 24 horas, né? Até dormindo fica no 220. Então esse vai ser basicamente o perfil da criança com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando caiu na prova teórica uma questão com esse tema, acho que era em relação ao tratamento, caiu basicamente assim, a mãe relatando que a criança, que o filho dela não estava indo bem na escola, ela tentava, brigava, fazia de tudo e mesmo assim ele não ia bem na escola. Então, o caso clínico vai ser basicamente esse, né? Se chegar uma mulher, uma mãe, com essas queixas, a gente já tem que pensar em TDAH e já tentar fazer a anamnese aplicando os critérios para fechar esse diagnóstico ou descartar esse diagnóstico. Lembrando que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança tem aqueles achados, aqueles sintomas, a criança é daquele jeito em qualquer lugar. Ela vai ser daquele jeito na sua consulta, ela vai ser daquele jeito em casa, na igreja, na escola, igual a gente já falou, né? Se a mãe chegar falando pra gente que ela tá com notas ruins na escola, ela tá se comportando de uma maneira diferente na escola, mas em casa tudo bem. Ali na consulta a gente vê uma criança quietinha, normal, que não é intrometida na conversa dos adultos, né? Não fica atropelando na hora de responder. Então, se a gente vê essa diferença, né, em um lugar e no outro lugar, pode não ser transtorno de hiperatividade e de déficit de atenção e hiperatividade, porque a criança que tem o TDAH é assim em todos os lugares, tá? É um dos critérios. Então, a gente, como sempre, vai realizar o acolhimento com os 3 itens do acolhimento, né? Primeiro você se apresenta, fala, bom dia, meu nome é Laís, no meu caso, eu sou a doutora que irá realizar seu atendimento, vê onde você tá, que geralmente vai ser uma consulta na unidade básica, né? Uma consulta de rotina, assim. E você vai perguntar o nome da mãe, o nome da criança e a idade deles. Em seguida, no que eu posso te ajudar, que é aquela pergunta geralzona que a gente tem que fazer para todo mundo, né? E ela vai falar essas queixas que a gente acabou de falar. Que a criança é ligada nos 220, 24 horas, não vai bem na escola, só tira nota ruim, enfim, né? Vai falar todas essas queixas que a gente falou. E aí, nós, primeiro de tudo, temos que pedir o cartão da criança e ver a situação vacinal, ver se tem alguma alteração, ver os gráficos, né, se tá numa curva adequada, o peso, a altura, o IMC, a pressão arterial, né, tudo certinho. Se não tiver nenhuma alteração, beleza, a gente verbaliza que não tem alteração, que tá tudo normal em relação a isso, né? Ou se tiver faltando uma vacina, se tiver faltando alguma coisa, a gente já fala que tá faltando, se for necessário, se for pertinente, se for adequado, a gente já indica a vacinação, né? Se ainda estiver no tempo para essa determinada vacina que pode estar faltando, e enfim. Assim a gente já fez o acolhimento e já solicitou de cara o cartão da criança com a situação vacinal. Aí, nós vamos para a anamnese. A anamnese da queixa principal sempre em primeiro lugar. Aqui, nesse caso, a gente tem que investigar 3 esferas, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, o TDAH vai girar em torno desses 3 critérios, né? Dessas três alterações que vão ser encontradas na criança. Então, primeiro, vamos investigar a desatenção. Como é que a gente pode realizar essa investigação da atenção da criança?
Então, primeiro, perguntando se ela tem dificuldade perguntando para a mãe, né, se ela tem dificuldade para prestar atenção nas atividades da escola ou até em casa, nas tarefas, né? Se quando você conversa com ela parece que não tá escutando o que você tá falando, que você pergunta e ela não responde. Se ela começa a fazer alguma atividade, seja atividade da escola, seja alguma coisa que você falou para ela fazer em casa, ela começa a fazer e ela não termina. Então, isso também é um critério de desatenção do TDAH, né? E se ela se distrai facilmente. Então, aquela criança que não consegue se concentrar, que se distrai, que não termina o que começa. Então, assim, se for sim para todas essas respostas, né? A gente já coloca um pontinho aí já aumenta o pezinho, né, de que pode ser um TDAH. Mas vamos para as outras partes da esfera da investigação, né, que seria a hiperatividade e a impulsividade. Então, em relação à hiperatividade, como que a gente pode perguntar? A hiperatividade é aquela pessoa inquieta, né, que fica lá assim, mexendo a mão toda hora, que fica tremendo o pé, que não consegue parar quieta, né? Então, assim, a gente já vê que a pessoa é hiperativa. Né? Então, no caso das crianças, vai ser a mesma coisa. Aquela criança que não para quieta na cadeira, que quando se senta fica mexendo a perna, fica mexendo o braço, fica mexendo em alguma coisa ali, que não consegue parar quieta. Né? Que tá frequentemente ligada no 220, literalmente, né? Parece que deu corda e a corda não acaba nunca mais. Então, esses seriam os critérios pra gente falar essa pessoa tem um grau de hiperatividade. E em relação à impulsividade, isso daqui a gente pode avaliar perguntando se ela dá respostas rápidas, né? Se a gente nem terminou de perguntar ainda, ela já vai e já quer responder. Se ela interrompe a gente quando a gente está conversando. Por exemplo, você como médico conversando com a mãe daquele paciente e a criança fica se intrometendo, querendo entrar na conversa, né? Fala muito rápido, fala muito. Então, assim, perguntando sobre essas esferas, né? A gente consegue já colocar essa criança no diagnóstico de TDAH, tá? De transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas três esferas. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são os critérios para a gente falar que a criança realmente tem esse transtorno. Então, a gente vai fazendo a nossa anamnese, perguntando, né, sobre cada esfera, assim, caracterizando bem cada esfera e assim a gente consegue ter bem nítido o diagnóstico do nosso paciente. Aí a gente terminou, né, em relação a essa investigação da queixa principal. A gente também pode perguntar de outros sintomas acompanhantes, né, se ela tem alguma outra queixa para nos relatar. E em seguida a gente continua a nossa anamnese, perguntando se ela tem alguma doença de base, né, se ela já foi diagnosticada com alguma doença congênita ou não, ou uma doença crônica, né, ou até hipertensão, diabetes se for uma criança maior. E enfim, se for uma criança menor, a gente pode perguntar dos antecedentes pré-natais, né? Com quantos quilos ela nasceu, se foi a termo e assim por diante, né? Que se fez o acompanhamento pré-natal certinho, a puericultura, né? Se chorou quando nasceu. Então, a gente pode perguntar se fez todos os testes da triagem neonatal. Tudo isso a gente pode investigar também. Sobre a amamentação, se for uma criança menor, também é interessante a gente perguntar, né? Se foi exclusivo até os 6 meses, com indicação até os 2 anos, né, se alimentando e com a amamentação e assim por diante. A gente vai vendo o que pode ser necessário a gente perguntar para aquela paciente naquele momento. E os hábitos. Quando a gente vai falar de adulto, né, os hábitos seria fuma, bebe ou usa drogas ilícitas. Aqui, os hábitos a gente pode perguntar de uma forma diferente. Por exemplo, como que é a alimentação dessa criança, se ela tem uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, né, alimentos saudáveis, sem muitas frituras, sem muito enlatado, sem muito doce, sem muito chips, bolacha, né? Se ela pratica algum esporte, se ela brinca, né, se ela brinca para fora de casa, se ela tem contato com outras crianças. Quanto tempo ela fica vendo TV ou jogando videogame, ou se a criança já tiver celular. Hoje em dia muitas crianças têm celular já, né? Então, perguntar quanto tempo essa criança fica no celular, quanto tempo ela fica jogando, se frequenta creche, se frequenta escola, se ela como que tá o hábito intestinal dela, né? Se é tudo normal. Então, assim, a gente consegue fechar a anamnese bem completinha aqui e bem direcionada pro TDAH, tá? Então, chegou uma mãe falando que o filho dela não para quieto, que só tá com nota ruim na escola, que ela não sabe mais o que faz, né? Que quer saber o que essa criança tem. Então, você já pode aplicar os critérios, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nas 3 esferinhas, desatenção, hiperatividade e impulsividade.
Aí vamos pro exame físico. Aqui, igual a todo exame físico, né? A gente tem sempre que pedir a permissão pra mãe, a gente nunca pode chegar já lá tocando a criança e fazendo o exame físico dela sem ter a autorização do responsável. Então, pedimos a autorização dos pais daquela criança, com certeza eles vão permitir. Aí a gente pede pra tirar a roupa, pesar, ver a altura da criança, né? A gente já plota no caderninho dela. Em seguida, tira a roupa, vai pra maca, a gente vai lavar as mãos, aquecer, colocar máscara, luvas e a direita do paciente e começar o exame físico. Então, aqui a gente pode pedir já a ectoscopia geral do paciente, colher os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, se já tiver na idade que dá pra coletar a pressão arterial, né? Temperatura, saturação, pulso, né? E aí a gente avalia o resto do exame físico. Se for um bebê, a gente avalia as fontanelas, né? Também é interessante avaliar se tem gânglios aumentados. O cardiopulmonar, abdominal, né? Com a inspeção, palpação, percussão e ausculta, sendo no abdômen a ausculta em segundo lugar. Membros, ver se tem alguma alteração, ver se tem algum achado anormal, vai anotando tudo no cartão da criança, né? Calcula o IMC, vê o comprimento, a altura e fala pra mãe que tá tudo normal, né, no desenvolvimento, se estiver normal. Se não tiver, você tem que verbalizar as alterações. Aqui não tem necessidade da gente solicitar nenhum exame complementar, porque o diagnóstico é clínico, né? Então, através da clínica, do que a mãe vai contando pra gente, a gente consegue formular um diagnóstico adequado para essa paciente. Então, em relação à conduta e às orientações, primeiro de tudo, a gente tem que verbalizar o diagnóstico para a mãe, né? Ela chegou na consulta para saber o que essa criança tem, a gente tem que falar para ela o que ela tem, né? Então, a gente chega e fala: olha, senhora, o seu filho, ele tem um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu não preciso solicitar nenhum exame. Através dos critérios clínicos, eu consigo fechar o diagnóstico e isso tem um tratamento que a gente pode realizar, né? Ele precisa ser acompanhado por um psicólogo, ter esse acompanhamento específico na escola também, né? E você tem que entender que ele tem, que ele é assim, né? Ele é ansioso, ele é hiperativo. Então, ele entendendo e você entendendo isso e formando um plano de cuidados, né? Uma conduta, um acompanhamento adequado, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida dessa criança. Então, a gente orienta psicólogo, orienta esse acompanhamento na escola, orienta que a família também precisa estar presente no acompanhamento, né? Estar presente para participar para a recuperação dessa criança e prescreve metilfenidato de 0,3 a 1 mg/quilo até 1 ano do desaparecimento dos sintomas, que é a famosa Ritalina, né? Mas aí lá na hora a gente fala metilfenidato, que é o nome, que não é o nome comercial, né? Ritalina seria o nome comercial. Então, metilfenidato 0,3 a 1 mg/quilo até 1 ano do desaparecimento dos sintomas. E orientar a mãe que ela precisa vir sempre nas próximas consultas agendadas para fazer a avaliação do peso, da altura, da pressão arterial e sempre perguntar se ela tem alguma dúvida, né? Se ela entendeu direitinho, se ela tiver alguma dúvida, a gente responde que com certeza é ponto garantido, né? Se a mãe, se a paciente, se a atriz lá perguntar alguma coisa, com certeza é um ponto lá no checklist que se você responder adequadamente, você vai ganhar. E assim a gente fecha aqui esse diagnóstico, né? Esse caso clínico aqui de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é uma coisa bem, como que eu digo, bem frequente, né, na nossa prática clínica, assim. Acho que com certeza você já deve ter conhecido alguém que tem esse transtorno. Então, é muito comum, né, a gente encontrar uma pessoa assim. E o tratamento também é bem conhecido e já caiu na prova teórica e também nada impede de cair na prova prática, né? Então, se cair, estaremos preparadíssimos, armados até o pescoço e bora passar nessa prova, galera!